Iniciamos mais um Dose Diária da Lição. É bom ter você conectado aqui conosco. Desejamos a você já um ótimo dia, as bênçãos do nosso Deus na sua vida. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar o livro de Hebreus? Então pegue sua Bíblia rapidinho, pegue sua lição. E se você está apenas nos ouvindo, fazendo alguma outra atividade, concentre-se aí na minha voz e que o Espírito Santo nos ajude a entender os seus planos para a nossa vida no dia de hoje. Essa semana falando sobre o doador do descanso, Jesus, o doador do descanso. E hoje, quarta-feira, entrando em seu descanso. Sabe, amigos, o conceito de descanso é muito comum em toda a Bíblia, não só aqui em Hebreus, mas em toda a Bíblia. E ele vai trazer algumas representações e alguns significados, como, por exemplo, o descanso pode denotar paz. Era isso que Deus queria para o povo de Israel ao levá-los para Canaã, é o que ele fala lá em 2 Samuel, onde eles teriam um descanso dos seus inimigos. Seria a paz. Seria também a ideia do descanso apresentada como o descanso do templo, ou o descanso da arca de Deus no templo, que aparece ali em 2 Crônicas capítulo 6. E em Êxodo capítulo 20, verso 11, seria também o sábado como um descanso para o povo de Israel nessa relação para com Deus. E você já percebeu, você já sabe muito bem, já mencionamos aqui, quando falamos sobre o descanso semanal do sábado, este descanso celebra dois aspectos divinos, de ações divinas fundamentais para o ser humano. A primeira ação é a criação e a segunda ação é a redenção. E tanto em Gênesis 2 e Êxodo capítulo 20, como em Deuteronômio capítulo 5 e 12, é nos convidado a descansar no sábado, a observar esse dia nesses dois aspectos que já mencionamos aqui durante essa semana. No aspecto criativo e no aspecto redentivo, as ações divinas. Mas você vai perceber algo interessante. Esses momentos de descanso são estabelecidos quando Deus termina a sua obra. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 4. Olha o que diz verso 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Você vai perceber que o descanso estabelecido por Deus, ele sempre acontece ao final e ao término da sua obra. Ao concluir a criação, ele estabelece o sábado como momento de descanso para os seus filhos. Ao concluir o plano da redenção, a sua parte de forma ativa, vamos assim dizer, no plano redentivo e salvífico, quer seja libertando o povo de Israel ou com o sacrifício de Cristo, existe aí o convite para o descanso também do sábado. Você então observa que Deus descansa somente quando ele garante o bem-estar do seu povo. Deus descansou quando terminou a criação do mundo. Depois descansou no templo, somente depois das conquistas que ele concedeu a Abraão e também a Davi por meio das suas muitas vitórias. Aí sim, ele construiu um templo e ali ele colocou a sua arca. E ali sim, ele descansou. Portanto, Deus sempre descansa quando ele encerra a sua obra em prol do ser humano, na criação e na redenção. Nos últimos dias, Deus irá encerrar a sua obra em favor deste ser humano. Deus irá encerrar a sua obra neste grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E quando ele terminar, ele vai conceder ao seu povo, ele vai realizar a promessa do descanso. Hebreus, ou Paulo em Hebreus, no capítulo 11, verso 10, fala que esta promessa, ou relaciona esta promessa desse descanso à cidade, diz Paulo, a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Não é uma simples cidade, não é uma simples Canaã, que por mais importante que fosse para o povo, manando leite e mel, não, é o seu descanso. Não é simplesmente uma terra perfeita, que teremos paz dos nossos inimigos, das guerras e das batalhas, mas será um novo céu e uma nova terra, completamente transformado, completamente restaurado. Sem dor, sem medo, sem angústia, sem as limitações da vida, sem as dores e sem as dificuldades da vida. Portanto, na promessa de Deus, ou nas promessas de Deus para o descanso, a última delas irá acontecer na sua segunda vinda, quando ele vier por um ponto final, na dor, na angústia e no medo. Entenda
Se o descanso ainda não chegou, é porque Deus ainda não terminou a sua parte dentro deste grande conflito. E quando Ele terminar, quando Ele pôr um ponto final na dor, no medo, no pecado, nas atividades de Satanás na minha e na sua vida, quando Ele acabar com tudo isso, aí sim, Ele estabelecerá um descanso eterno. Não um descanso semanal apenas, não um descanso de algumas horas, mas um descanso eterno. Sabe, querido, as investidas de Satanás dos últimos dias têm sido em nos levar a descrer desta promessa. Tem sido em nos levar a acomodarmos-nos neste mundo, acreditando que o descanso que temos nesse mundo, o descanso semanal, o descanso de algumas horas, o descanso das atividades físicas, o descanso de alguns problemas emocionais, eles são suficientes para a nossa vida. Não, eles não são suficientes. E Deus sabe, porque nós precisamos de um descanso eterno. E Ele quer nos fazer entrar no descanso eterno. E Paulo diz, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Descanso esse que será eterno. Que você, por favor, não desista. Que você não abandone a promessa do descanso eterno. Porque em breve, nos últimos dias deste mundo, Cristo irá pôr um ponto final em toda a escravidão do pecado e irá nos conceder o seu descanso. Um grande abraço, fique com Deus e te esperamos aqui amanhã para continuarmos estudando a Bíblia Sagrada. Até lá!